A RTP conversa hoje no Porto com a coordenadora do Bloco de Esquerda, que entra nesta campanha com duas ideias fortes: tetos às rendas e taxar os ricos. Já lá vamos, Mariana. Para já, o Presidente da República disse ontem que quer dar posse, ou só admite dar posse a um governo que dê garantias de não ser rejeitado ao nível do programa do governo. Que leitura é que faz disto? Isto de alguma forma confirma aquilo que temos vindo a dizer. Importa muito pouco quem é que fica à frente, importa muito pouco quem é que tem mais um voto nestas eleições. O que importa é se há ou não há deputados suficientes para fazer aprovar leis, para as apresentar. E temos dito também que a garantia de eleição de deputados do Bloco é a garantia de que taxar os ricos, de que os tetos às rendas, de que o trabalho por turnos chega ao Parlamento com quem defende essas propostas. Esta é uma mensagem de reciprocidade tanto para o PS como para a AD. Faz essa leitura do Presidente Marcelo? Eu penso que torna-se óbvio que não vai haver uma maioria absoluta. Nós sabemos que não vai haver uma maioria absoluta. A partir do momento em que não há uma maioria absoluta, é preciso que os deputados e os partidos encontrem forma de conversar, de chegar a encontros de ideias, a acordos. Eu falo pelo Bloco de Esquerda. Eu garanto pelos deputados do Bloco as propostas que vamos apresentar e as propostas pelas quais vamos batalhar. Não vou ao pormenor das sondagens, mas não há nenhuma que indique nesta altura que pode haver uma maioria de esquerda. O seu maior objetivo é impedir uma maioria da AD com a Iniciativa Liberal? Nosso objetivo é ganhar à esquerda, é ampliar a esquerda. Possível nesta altura? Com os dados nós não podemos nunca desistir, nem deixar que é possível. Eu já vi neste país um empate técnico transformar-se numa maioria absoluta, da forma mais rápida. E por isso eu acredito. Dizem as sondagens, mas diz sobretudo a história, que uma maioria de esquerda terá sempre o PS a liderar essa maioria. Conhece bem Pedro Nuno Santos, lidou com ele diretamente durante o tempo da chamada geringonça. Será um bom Primeiro-Ministro? Nós precisamos de saber que políticas... Vai fugir à pergunta. É porque não acho que a governação seja Mas quem lidera conta. Seja uma questão de personalidade de cada pessoa, tem a ver com a política e a relação de poderes. Mas neste caso não está a ser também avaliado Luís Montenegro, por exemplo? Claro que está. E é a personalidade. Não é a personalidade, são os factos e as decisões que tomou muito mais do que a personalidade. Parece-me a mim, eu não fiz e não faço uma campanha sobre personalidade. Acho que a forma como o PS e o PSD transformaram a campanha eleitoral e desviaram das ideias para ataques que rondam os ataques pessoais degrada a forma como podemos debater as ideias. E um próximo governo será definido pela sua capacidade para resolver grandes problemas como o problema da habitação, para conseguir baixar o preço das casas. E é isso que nós queremos fazer e por isso é que é preciso uma relação de forças que permita ao Bloco de Esquerda ter deputados para impor essas medidas. Vamos então às propostas. Taxar os ricos. Sem falarmos agora de Elon Musk ou de Zuckerberg, quem são os ricos em Portugal que a Mariana quer taxar e taxar exatamente como, além do que já existe? Nossa proposta replica o que neste momento já existe em Espanha. Em Espanha há um imposto sobre grandes fortunas, para fortunas acima dos 3 milhões de euros. Os cálculos foram feitos por uma organização internacional que fala de uma receita que poderia exceder os 3 mil milhões de euros, ou seja, uma verba suficiente para investir na saúde, para poder redistribuir a riqueza, para poder ter melhores creches, melhores escolas e 3 milhões de euros significa 250 anos de salário mínimo nacional. Mas é essencialmente sobre património em relação às empresas. As empresas tributam-se pelo IRC e isso é um campo diferente. IRC e derrama já é uma carga grande para muitas empresas ou não lhe parece? As empresas em Portugal, a banca apresentou mais de 5 mil milhões de lucros há pouco tempo. A Galp, a EDP, a ANA têm apresentado lucros astronómicos, quase todos devolvidos diretamente aos acionistas. Muitas vezes os acionistas nem estão em Portugal, não reinvestem esse dinheiro em Portugal e é mais que justo que essas empresas que no fundo conseguem os lucros porque pagam baixos salários, porque têm monopólios em setores essenciais, possam pagar um contributo. Mas se pagarem mais impostos não há o risco aqui, por um lado, de diminuir o investimento e de atração de investimento e depois até saírem algumas multinacionais e ter um efeito negativo até no emprego, não é? Isso é uma chantagem que nunca se verifica. O IRC é um imposto sobre o lucro depois do investimento. Se as empresas investirem, não pagam IRC sobre esse valor, porque esse valor já não chega ao lucro. O que está a acontecer é que as empresas estão a distribuir aos seus acionistas, que estão depois em holdings na Holanda, que estão no Estado chinês, empresas ligadas ao Estado angolano, todos os lucros que vêm diretamente do facto de pagarem 1000 euros a um trabalhador de call center da EDP ou um trabalhador do piquete da EDP, de pagarem muito mal setores que dominam a economia e só dominam muitas vezes porque têm um monopólio entregue pelo Estado. Desses setores, quais são as empresas ou entidades que deviam ser públicas outra vez?
Parece-me que ficou à vista de todos que a REN tem uma importância estratégica em Portugal, porque gera toda a rede elétrica e que não deveria estar nas mãos de um Estado estrangeiro. Quando a maioria das pessoas elogiou a forma como a REN reagiu ao apagão, não contraria essa sua ideia? A questão não se trata do apagão em si. Nós ficamos a perceber o que é que acontece quando há um apagão. Um apagão interfere com a comunicação, interfere com os hospitais, interfere com os transportes, interfere com a segurança, com a soberania. O que é que acontece quando este poder está nas mãos de um Estado estrangeiro? É isto que nós temos de pensar numa altura em que a soberania e a segurança estão em cima da mesa. Como é que Portugal pode falar de segurança e depois ter a sua rede energética entregue a um Estado estrangeiro? Vamos lá, a segurança propriamente dita. A Mariana Mortágua tem sido crítica da ideia de aumento dos gastos com a defesa na Europa. Para si, o que é que representa efetivamente a ameaça de Putin em relação à União Europeia e a um país como Portugal? Eu acho que a ameaça de Putin ela é real para a Ucrânia e é por isso que defendo o apoio, inclusive o apoio militar à Ucrânia na sua defesa. Defendo a autodeterminação e a defesa de um povo quando está a ser atacado. E envio de armas para a Ucrânia. E envio de armas para a Ucrânia. E isto Sem vale, dúvida. Sem dúvida. Isto vale para a Ucrânia, a autodeterminação e o direito à autodeterminação dos povos, como vale na minha defesa intransigente do direito à Palestina de se autodeterminar. Em relação à Europa e à ameaça que Putin ameaça de Putin para a Europa. Le Pen e o partido de Le Pen, que pode vir a ganhar as eleições em França, ou a AfD, que é o segundo partido mais votado na Alemanha, são aliados de Putin. A extrema-direita europeia é aliada de Putin. Putin, para entrar dentro destes países, não precisa de enviar os seus exércitos. Basta que os partidos por eles financiados ganhem eleições. Eu gostaria de fazer a pergunta ao contrário. O que é que acontece se um partido aliado de Putin ganhar o governo na Alemanha ou em França? O que é que vai acontecer a um exército europeu liderado pelos franceses ou pelos alemães se um partido de extrema-direita ganhar esses países? Portanto, no limite dessa coordenação estratégica na Europa, não coloca um exército europeu? Eu penso que cada país deve ter a sua soberania. Devemos ter coordenação entre os diferentes países, porque há obviamente ganhos de escala e a Europa já é uma potência militar, tem 3 vezes o investimento em armas que a Rússia tem, está a exportar armas neste momento para Israel, por exemplo. A Europa exporta armas para Israel, um dos maiores exportadores do mundo, não precisa de gastar mais em armas. Última questão, há muita gente que vê um eleitorado mais jovem a fugir à mensagem da esquerda. Porquê é que lhe parece que isso acontece? E a verdade é que a esquerda tem perdido alguma relevância eleitoral nos últimos tempos em Portugal. Eu não vejo isso. Eu vejo, aliás, um problema que é talvez um bocadinho contrário. Tenho visto jovens demasiado novos, até para votar, a juntarem-se à esquerda. Os jovens estão muito mais alerta hoje do que estavam há uns anos, e já estavam alerta há uns anos, porque a política entrou pelas escolas adentro. E os jovens estão hoje politizados e confrontados com o perigo da extrema-direita, com o perigo dos ataques aos direitos das mulheres, com o perigo da misoginia, da violência e da mensagem do ódio. E aquilo que eu tenho visto no 25 de Abril, nos vários momentos em que tivemos contacto com as pessoas, nas faculdades, em muitos jovens a juntarem-se à esquerda também por causa da Palestina. Do ponto de vista eleitoral, vamos ter certezas a partir do dia 18. Mariana Mortágua, obrigado por ter vindo à RTP. Muito obrigado.